Sejam muito bem-vindos ao Psique Podcast, um canal sobre saúde mental com um quê de humor e criatividade. Olá, Adna! Olá, Camille! Então, hoje vamos continuar falando sobre depressão e agora sim um pouquinho mais sobre o tratamento específico da depressão. A gente fez aquele charme todo, né, Adna, falando sobre antidepressivos. E não falamos especificamente sobre eles, né? Exatamente, aquilo que a gente falou, né? O que não fazer. Isso. E agora a gente vai falar o que fazer no tratamento da depressão. Exatamente. E você sabe, eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho da história dos antidepressivos. Eu gosto bastante de conhecer isso, acho que você também, né? E o primeiro antidepressivo que surgiu foi a imipramina, em 1956, e ela não foi desenhada para depressão. Ela teve uma outra função, só que ao ser usada, os médicos perceberam que ela melhorava o humor como um todo dos pacientes. Uma coisa que eu acho importante, Camille, quando a gente vai pensar na imipramina, na verdade, sim, na história dos antidepressivos, a gente fala muito sobre preconceito de saúde mental, né? Nós temos tratamentos muito recentes. Se a gente for pensar que o primeiro antidepressivo foi da década de 50, gente, olha isso, nós temos aí 70 e poucos anos de história de antidepressivos, né? Pensando na história da humanidade. Então, assim, é muito pouco tempo ainda. Então, é muito legal de você trazer isso. Eu acho que é importantíssimo até para a gente entender o quanto a gente ainda precisa trabalhar para as pessoas terem menos preconceito, né? A gente está aprendendo ainda a tratar a depressão, né? Estamos engatinhando. Se a gente pensar bem próximo da gente, nossos avós, eles não tinham acesso à informação. Não. Né? Não tinha acesso a esses tratamentos, não se conhecia. Sim, e é interessante que, assim, né? Por exemplo, meu avô era farmacêutico, eu não conheci meu avô, assim. Mas era exatamente nesse sentido que depressão, e você vê, isso ainda ronda a minha família. Olha, os tios médicos vão escutar. Que minha família tem alguns colegas médicos, alguns tios médicos, e existe muito ainda o preconceito com saúde mental, que na verdade, sim, qualquer especialidade trata a saúde mental. Né? Então tem essa ideia de que tudo bem, eu acredito que todas as especialidades elas podem, né? Se eu sou um profissional e eu me interesso por outra área, eu posso estudar, mas eu preciso de uma formação adequada para isso. Então, por quê? Porque é tudo muito recente, diferente, por exemplo, de um infarto, né? Eu consigo ver, eu vou fazer um cateterismo, eu vejo certinho lá na cintilografia, nem lembro se é cintilografia que chama. Eu acho que é. Então você consegue ver certinho ali onde está bloqueado, que a gente tem que colocar um stent, alguma coisa. Na psiquiatria não, né, amiga? Então, assim, a gente tem, claro, melhorado muito os exames de imagem, mas é tudo muito recente, né? Muito recente, muito clínico, né? Isso. E até muitas vezes subjetivo. A gente tem que ter aquele feeling, né? O sexto sentido bastante ativo. Até um professor nosso... não sei se eu posso citar nomes, né? Mas que a gente tem um grande carinho, Dr. Eber, ele sempre falava assim, o paciente tem um cheiro. Adna, tem cheiro de quê isso? Eu achava isso tão lindo, assim, porque às vezes eu tava passando o caso para ele, ele falava, mas isso tem cheiro de transtorno bipolar, né? Então eu acho que é importante, e isso a gente só consegue com experiência clínica, com técnica, com uma série de coisas, né? Não é tão simples, né? De olhar para o paciente, a gente já sabe, não é? Isso, exatamente. Eu falo que eu gosto de buscar o paciente na sala de espera, porque o modo como ele me fala oi já é metade da consulta. Sem dúvida, sem dúvida. É muito legal isso, né? E eu acho que o que a gente tem tido hoje de pesquisas para os antidepressivos, a gente tem conseguido fazer esse paciente falar oi com muito mais brilho, mais intensidade, né? Mas você estava falando, eu fiquei dando essa viajada, né? Mas você estava falando da imipramina. Mas é muito legal porque, assim, mesmo sendo uma medicação antiga, entre aspas, ou seja, a primeira que a gente descobriu e os priminhos dela, imipramina, com a amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, enfim, são medicações que até hoje a gente usa e são medicações muito boas, né? Então, eu acho que, não sei se você queria falar alguma coisa dos tricíclicos, mas eu acho que é legal da gente falar que, por mais que eles sejam velhinhos, eles são úteis. São muito eficazes, né? O
O que acho que atrapalha um pouquinho a gente de usar são alguns efeitos colaterais específicos, né? Como ganho de peso, com aumento de apetite, às vezes uma sonolência excessiva, mas são extremamente eficazes. Extremamente eficazes, né? E você falando de tudo muito recente, estou lembrando aqui de algo que é extremamente conhecido, que é a fluoxetina. A Prozac. Não é? Exatamente. E ela foi criada na década de 70 e começou a ser usada na década de 80. Olha isso. Gente, ontem. Ontem. Os bebês nasceram na década de 80. Adorei! E você sabe que é interessante da gente pensar na fluoxetina, né? Eu lembro, não lembro na época, tá, gente? Eu lembro que a internet mostrou pra gente a capa da Veja quando a fluoxetina foi lançada, né? E eu lembro que falava alguma coisa do tipo a cura da depressão, descobriram a cura da depressão. E sabe de nada, inocente, né? Na época a gente achava que era uma medicação extraordinária, é muito boa. Muito boa. Mas hoje a gente percebe assim, o quanto os inibidores de recaptação de serotonina foram bons, mas hoje a gente sabe que uma parcela dos quadros depressivos não são... A gente não consegue uma remissão com os inibidores de recaptação, né, de serotonina. Importante você falar essa palavra, Adna. Acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui do quão é importante a gente atingir a remissão com as medicações, né? Então, a gente já conversou um pouquinho lá do primeiro, o último episódio a gente falou um pouquinho também, porque a gente precisa atingir remissão, melhora de 100%. A gente não pode se contentar, melhorou um pouquinho, pronto, resolveu, tá suficiente. Não, a gente tem que melhorar 100%, porque senão aumenta o risco de recaída, aumenta a gravidade dos sintomas, aumenta a taxa de hospitalização, que é o último recurso, né? Exatamente. Cronifica a doença e, sem dúvida nenhuma, qualidade de vida, né? Lógico. O paciente precisa estar 100% bem para poder viver bem. Lógico, e você sabe que isso, né, quando a gente pensa em resposta, né, então a gente introduziu um antidepressivo, por exemplo, para esse paciente. Vou usar um inibidor de recaptação de serotonina. Esse paciente volta melhor. E muitas vezes ele diz pra gente, né, nossa, eu tô muito melhor. Mas você começa a investigar, você vê que tem os sintomas residuais. Eu costumo dizer para esse paciente, olha, eu sei que você tá melhor, mas você não está no seu 100%. O seu 100% é não lembrar que tem depressão. Então, se você lembra que você tem depressão, se você percebe algum sintoma, a gente não chegou no tratamento ideal, né? E a gente não pode desistir nesse processo. Tem que ir tentando... Eu brinco com os pacientes. Eu não desisto. Você desistiu aos 500, entendeu? Então, a gente vai, ajusta a dose, associa, porque o paciente ele precisa chegar nessa remissão. Esse é o nosso objetivo com o tratamento. E eu acho que esse é um dos grandes erros, né? É a gente relaxar no tratamento. Então, já melhorou 80%, tá bom, né? E aí, dali 6 meses, o paciente tem uma recaída e a gente cronifica um quadro, né? Exatamente. E é aquela questão da melhora da funcionalidade. Então, o paciente voltar a funcionar totalmente, globalmente, como ele era antes da doença. Isso. Ter o funcionamento global. Isso inclui também a parte cognitiva. Que é importantíssimo. Então, o estudar, o trabalhar, o raciocinar, o sono, né? A gente vê que hoje tem vários estudos que mostram a taxa de pacientes que atingiram a remissão, ou seja, que melhoraram os sintomas depressivos, mas continuam com insônia, por exemplo. Ou seja, não foi uma remissão. Não foi uma remissão. E até pouco tempo atrás isso era considerado remissão, porque o foco era só a melhora dos sintomas depressivos. Olha isso. E um jeito muito legal que eu gosto de usar e ensinar para os alunos de como que você investiga a funcionalidade, porque muitas vezes o paciente, como ele melhorou parcialmente, ele nem percebe que esse residual ficou, né? Então, assim, eu costumo dizer, você trabalha um trabalho cognitivo, que tem que produzir relatórios na empresa, coisas do tipo. Ou você tem que falar com o cliente. Como é que está o seu cérebro? Você acha que seu cérebro está afiadíssimo? Você consegue produzir os relatórios sem dificuldade? Você consegue abordar o seu cliente e pensar nas estratégias sem dificuldade? Ou parece que você abre aquela página lá de Word que você precisa escrever o relatório e o negócio não sai, assim, o negócio fica lentificado. E aí, muitas vezes, é verdade, não está muito bom isso mesmo.
Então, lembrar que esse funcionamento lógico, usei o exemplo do trabalho, mas desde eu conseguir tomar uma decisão de que roupa eu vou colocar de manhã para sair de casa, né, até todas as funções durante o dia. Então, isso precisa ser investigado com esse paciente, né? E a quantidade, o tempo, a quantidade de dias em que o paciente permanece com depressão é importantíssimo. Tem um estudo que eu gosto muito, que ele avalia, através do exame de imagem, o tamanho do hipocampo da pessoa, de acordo com o tempo de doença. Quanto mais dias de depressão foi sendo observado, a diminuição maior do tamanho do hipocampo, quando comparado com a mesma quantidade de tempo com pessoas que não tinham o quadro de depressão. Então, olha a importância da doença. E assim, que é o que a gente chama de neuroprogressão, né? Então, se eu deixo esse paciente, como hoje a gente entende a depressão como um quadro inflamatório, né? Isso é muito patológico para o cérebro. Eu falo que assim, a depressão, ela judia muito desses neurônios. Fica um ambiente muito inóspito. Então, eu tenho uma morte neuronal mais precoce. Então, essa neuroprogressão que a gente diz é essa perda de funcionalidade ao longo do tempo e que a gente não consegue recuperar, né? Então, é lógico que se eu tenho uma diminuição de volume de hipocampo, eu vou ter prejuízos importantíssimos na cognição desse paciente, arquivamento de memória, uma série de coisas, né? E aí, eu vou esperar chegar nessa diminuição volumétrica, né? Se eu posso trabalhar com esse paciente antes, né? E a gente sabe que a depressão não é a doença dentro dos transtornos mentais que o paciente mais demora para buscar tratamento, né? Geralmente o toque é o que mais demora, né? Mas eu não começo os sintomas agora, daqui um mês eu estou no médico para saber o que está acontecendo comigo. Eu vou levando, eu vou para atividade física, eu vou fumar, eu vou fazer qualquer coisa. Vai passar. E vai passar. E aí eu fico lá com aquele cérebro fritando, né? Fritando. Péssimo. Machucado, coitado. Isso, gente. Exatamente. Deixa eu aproveitar isso que a gente está falando, Adna, e aproveitar para falar de uma medicação que eu gosto muito. A gente falando dessa parte de tempo, cronicidade, atingir remissão. Hoje a gente tem várias moléculas mais novas, né? E um antidepressivo que eu gosto muito, que é o brexpiprazol. Então, a importância da gente atuar o mais precoce possível para atingir a remissão. Isso. Né? E o brexpiprazol é uma molécula nesse sentido, né? Então, ele tem uma ação que eu gosto muito. A gente tem conversado bastante sobre o sistema límbico, o córtex pré-frontal, e ele tem essa ação conjunta, né? Então, o foco de ação dele é através da regulação de noradrenalina. Ele regula a dopamina e serotonina. Ele atua principalmente em córtex pré-frontal, que faz esse feedback para o sistema límbico. Então, ele é dopaminérgico e, ao mesmo tempo, serotoninérgico e pelo equilíbrio da noradrenalina. Então, com isso, aquilo que a gente estava falando também no outro episódio sobre os pensamentos, né? Sim, aquilo que fica fervilhando. Aquela ruminação, né? A ruminação, os pensamentos negativos. O brexpiprazol consegue atuar das duas formas. Ele atua nesses pensamentos em dopamina de córtex pré-frontal e atua em serotonina de sistema límbico. E ele consegue, junto com o antidepressivo principal, porque ele é uma molécula adjuvante, consegue potencializar e atingir a remissão mais rápido. Tá vendo? E assim, é uma molécula sensacional da gente usar, né? Então, quando a gente pensa nos antidepressivos, nós temos grandes famílias, né? Então, a gente tem esses tricíclicos, que são esses primeiros antidepressivos que foram descobertos, que são muito potentes, mas que têm muitos efeitos colaterais, então não são a nossa primeira opção de escolha, né? E aí a gente tem os inibidores de recaptação de serotonina, que vão fazer essa serotonina que eu já tenho ali na fenda sináptica ficar mais tempo nessa fenda. Então, eu aproveito melhor aquilo que eu já tenho, né? Isso. E aí, a gente tem vários dentro dessa família, que são os mais famosos, eu acho, dentro dos antidepressivos, né? Fluoxetina, sertralina, estalopram, paroxetina.
E são medicações bastante interessantes da gente usar, né? Mas eu acho que era legal também, Camille, assim, nem tá muito na pauta, mas falar um pouquinho dos efeitos colaterais, assim, né? Porque eu acho que são medicações que são de fácil manejo. Então, assim, não são medicações difíceis da gente introduzir, mas são medicações que podem trazer alguns efeitos colaterais desconfortáveis, assim. O que você costuma ver muito no consultório, Camille? Tá, isso é verdade, Adna. E eu costumo orientar os pacientes que podem acontecer alguns sintomas de adaptação e existem efeitos colaterais e muitas vezes esses efeitos vão impedir que a gente continue com a medicação ou alguns a gente consegue manejar. Perfeito. Então, sintomas de adaptação são sintomas que a pessoa tem no início, principalmente nos primeiros dias, e que normalmente o organismo se adapta e passa a não ter mais, né? Isso. Então, pode acontecer, por exemplo, uma alteração de apetite, normalmente quando altera nos primeiros dias uma diminuição do apetite, pode dar um pouco de enjoo, isso. Às vezes tem medicação que dá um pouquinho de tontura, tem medicação que pode dar um pouco de dor de cabeça. Se acontecer nos primeiros dias, não for de uma forma tão intensa e for passando, sintoma de adaptação, tranquilo. Mas existem realmente efeitos colaterais, né? Então, algumas pessoas podem ter realmente um aumento de apetite difícil de controlar, pode ter uma alteração de metabolismo, ficar um pouquinho mais lentificado, isso favorece o ganho de peso. Tem pessoas que vão ter uma sonolência mais excessiva, mesmo que não seja medicação sedativa, isso. Aquilo que a gente estava conversando da genética, receptor, então pode trazer esse tipo de efeito para alguns pacientes. E eu acho que um efeito colateral também importante é a questão sexual, sim, né? Disfunção sexual é algo que, assim, é o nosso calcanhar de Aquiles, porque é muito chato a gente melhorar um paciente da depressão e pensar que um dos pilares da qualidade de vida, e a gente prega tanto qualidade de vida, é uma qualidade de vida sexual. E aí esse paciente melhora da depressão e o que adianta se a vida sexual tá uma chatice, uma coisa blasé, assim, né? Sem graça. Às vezes nem blasé, às vezes bem um iceberg. Não, gente, aí a gente não tá contribuindo, entendeu? Daqui a pouco vai diminuir a população mundial por conta... Não, brincando, não. Mas é importante da gente falar. E eu costumo dizer isso para os pacientes, né? Porque, como a gente estava brincando antes de começar o podcast, né? Que eu costumo dizer que antidepressivo é igual roupa. Então, assim, você vai ver a roupa numa pessoa e fala, gente, que vestido mara. Compra ou veste e fala, nossa, não ficou bom em mim. Porque não adianta, nós temos corpos diferentes, né? Então, o caimento daquela roupa vai ser diferente para cada corpo. E os efeitos, tanto terapêuticos quanto colaterais, eles vão variar de pessoa para pessoa. Então, pode ser que a questão sexual seja super ínfima para o paciente e nem atrapalhe. E pode ser que esse paciente vire um iceberg, né? E aí, eu falo que assim, a libido não fica zerada, ela fica negativa, você fica com uma aversão a sexo, né? Não me toca. Me erra, né? E aí a gente vai ter que manejar isso, porque é um efeito colateral muito ruim. E é muito comum os pacientes, a primeira pergunta, assim, acho que os dois principais efeitos colaterais é engorda e tira minha libido. Né? Que são duas coisas, claro, que vão interferir. Isso não significa que a gente não possa usar, né, Camille? Sim, com certeza, porque não é igual você falou, não é igual roupa, né? É igual roupa, não vai ficar igual para todo mundo, né? Deu para entender. E então tem pessoas que podem acontecer esse efeito, mas tem pessoas que não. Isso, né? E aí a gente tem como ajustar isso. Então, a gente pode trocar a medicação e conseguir conciliar uma medicação que não traga tanto esse efeito. A gente falando disso, até tem classes de medicações que têm uma chance menor de trazer esse tipo de efeito colateral, tanto com relação ao ganho de peso como a parte sexual. E aí me trouxe na memória os duais. Isso. Né? Que são as medicações que atuam tanto em noradrenalina como serotonina. Então, não são inibidores específicos da serotonina, atuam em noradrenalina também. Tem uma chance menor de causar tanto a questão do ganho de peso como alteração sexual. E lembrando os nossos tricíclicos, porque eles são os mais próximos em termos de eficácia
aos tricíclicos. Isso. Mas com muito menos chance de efeito colateral. Eu brinco que são os primos ricos. Isso! Dos tricíclicos. Adorei! Porque eles são mais refinados, mais elegantes, entendeu? Não tem tanto efeito colateral. Tem efeitos colaterais, mas eles são bem mais toleráveis, né, do que os tricíclicos. E são medicações muito potentes, assim. Eu tenho uma queda pelos duais, assim. Eu acho eles maravilhosos. Eu também. Em grande parte das vezes, estão entre as minhas primeiras opções. Sem dúvida, assim. E é legal, eu acho que é legal, já que a gente está falando dos duais, para lembrar que a duloxetina, né, as principais medicações que a gente tem na classe dos duais é a duloxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina. E quando a gente quer usar um dual, muitas das vezes a gente quer por conta do efeito noradrenérgico, né? A gente quer dar uma energizada, aquele paciente muito melancólico, muito anérgico. E eu coloco uma venlafaxina, por exemplo, 75 miligramas. O que eu estou fazendo de bônus, por exemplo, se eu troquei, se esse paciente estava com estalopram e eu troquei para venla 75? Nada. Eu continuo com o inibidor de captação de serotonina. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Então, a venlafaxina, ela é um dual? É, mas a partir de 150 miligramas. Então, eu preciso de doses mais altas, né? Então, não é todo paciente que vai tolerar isso também. E a grande vantagem da desvenla é porque ela já é noradrenérgica desde a dose inicial, né? Então, hashtag fica a dica, tá? Se você quiser esse efeito noradrenérgico, eu acho que a desvenla é uma boa opção terapêutica, assim, maravilhosa. Né? Eu amo a desvenla. Até lembrando da venlafaxina, a própria desvenlafaxina, uma associação muito boa, que a gente costumava até falar bastante na residência, que para depressão até bastante grave, é a associação com a mirtazapina. Exatamente, é um foguete. É um foguete. A mirtazapina, conhecido tetracíclico, né? Isso. Pela grande ação que ele tem em vários receptores. Então, é uma molécula muito boa também, que tem ação em receptores de serotonina, também tem ação em receptores de noradrenalina. A dificuldade com ela... É porque ela engorda. Gente, mas, vamos pensar, tudo na vida tem seus prós e contras, Camila. Então, assim, a mirta, para um paciente, por exemplo, que está em quimioterapia, eu adoro. Porque ele está nauseado, ele está inapetente. Então, se eu consigo melhorar essa náusea e abrir esse apetite, esse paciente vai se beneficiar. Perfeito. Né? Um idoso que está com dificuldade para dormir, para se alimentar... Ótima opção. Perfeito. Entendeu? Eu não vou pensar na mirtazapina como primeira opção para uma menina jovem de 30 anos num primeiro episódio depressivo. Não. Não. Se você quiser acabar com a autoestima dela, você pode escolher. Exatamente. Mas na maior parte das vezes, não. Não é essa a nossa intenção. Não é a nossa intenção. E é legal isso que você vê, né? A subjetividade dos quadros clínicos. Isso interfere muito na nossa escolha terapêutica, né? E essa combinação, venlafaxina com a mirta, que a gente brinca que é um foguete, é porque é uma bomba antidepressiva, né? Considerada a melhor combinação mais potente com ação antidepressiva no nosso cérebro. Então, a gente acaba usando isso em algumas situações, né? Eu tenho alguns pacientes com foguete que eu tô torcendo para levantar voo. Vamos ver. Vai levantar, vai levantar. Vai, e você sabe que é interessante isso também, porque, igual você falou que você tem pacientes, eu também tenho. E eu tenho pacientes que não ganharam peso com a mirtazapina. Olha isso, que lindo. Lindo, não é? Sim, porque ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. E eu tô lembrando de uma paciente que eu acho super interessante. Eu até cheguei a pesquisar sobre isso. Não encontrei. Até se alguém conseguir encontrar e puder passar para a gente. Eu tenho uma paciente que ela melhorou o paladar. Ela tinha muita dificuldade para se alimentar e ela falou que mudou o sabor da comida. Depois que ela começou a usar mirtazapina. E eu nunca tinha ouvido falar isso. Sensacional isso. Sensacional. Eu até pesquisei se tinha alguma alteração em papilas. Isso. Não. Não achei nada. Mas ela refere que o sabor, a vontade de comer, pelo sabor, mudou. Tá vendo?
Muito interessante. Por isso que eu digo, tudo na vida tem seus prós e contras. Então, é uma molécula que em algumas situações ela salva vidas. A mirtazapina salva vidas, né? Eu sou muito fã, assim. E a gente tem também outras medicações. Tem a trazodona, que é uma medicação particularmente que eu também adoro. Eu também. Lembrando que a trazodona não tende quase nunca a mexer na parte sexual. Gente, tá vendo? Tem antidepressivo que não mexe com isso. E alguns estudos, na prática, não vejo muito isso. Não sei como é a sua prática, Camille, mas alguns estudos mostram que a trazodona, assim como, por exemplo, a bupropiona, a gente pode usar como antídotos desse efeito colateral ruim dos ISRS sexual, né? Isso mesmo. Eu tenho feito uso e muitas vezes tem ajudado, porque é exatamente isso. Às vezes a gente está usando o antidepressivo, por exemplo, um escitalopram, alterou a parte sexual, só que o paciente está estável. Tirando esse efeito colateral, ele ficou muito bem. Então, a gente associa uma trazodona, uma bupropiona, pronto. Isso aí, pronto. É maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe que eu brinco que a bupropiona, especificamente, é uma medicação que eu adoro em combinação, né? Eu falo, olha, ela ganha a Oscar de ator coadjuvante todo ano. Ela sozinha, ela tem algumas peculiaridades, assim. Então, a gente acaba usando, existem indicações, mas não é a primeira opção na maior parte das vezes. Mas ou molécula que combina com os antidepressivos, né? Você consegue combinar a bupropiona com o ISRS, você combina a bupropiona com dual e só dá match, gente. Maravilhoso! Isso mesmo. E sabe uma coisa interessante com relação à bupropiona que eu vi numa aula? Quando a gente tem alteração no PCR, nos exames, né? Tem um pior prognóstico da resposta da depressão, da resposta ao tratamento, né? Exatamente. Adna? Acima de 1, né, normalmente. Isso. E a bupropiona é o antidepressivo mais indicado no caso de alteração do PCR. Que isso, gente? Não sabia? Exatamente. Que informação quentíssima, assim. Quentíssima. Olha isso. Muito interessante, né? É a que tem mais chance de responder o quadro depressivo em associação quando tem o PCR alterado. Tá vendo? Fica a dica, gente. Fica a dica. Adoro essa dica. E eu acho que uma outra coisa, voltando para a trazodona, né? Que é uma molécula muito rica. E do outro episódio que a gente estava falando, que eu posso ter vários efeitos na medicação conforme a dosagem, né? E que eu posso ter medicações diferentes, muitas medicações em uma só, né? A trazodona tem muito esse efeito, né? Então, com doses baixas, a gente usa, na maior parte das vezes, trazodona para o sono, né? Vai ficar a aula para o sono, a gente precisa gravar uma aula sobre sono, né? Mas eu acho que assim, é uma ótima opção para insônia. Mas, como antidepressivo mesmo, em doses mais altas, de 150 até 600 miligramas, a trazodona é um antidepressivo espetacular, né? Espetacular, com poucos efeitos colaterais. Exato. Poucos efeitos colaterais. E isso é interessante mesmo, Adna, porque dose baixa, ela é indicada para insônia, mas as doses altas e de liberação lenta não tende a dar sonolência durante o dia. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. Mas eu tomo metade de um comprimido de 50 miligramas para dormir. Como que a médica quer me passar o comprimido de 300 miligramas? Eu não vou sair da cama. E não. É o contrário. É o contrário. Exatamente. A pessoa dorme bem e acorda com mais disposição. Exato. Exatamente. Fica a dica, confie no seu psiquiatra. É isso. Gente, confie no psiquiatra. A gente sabe que tá fazendo. É importante, é importante. E eu vou puxar aqui a sardinha, porque eu sei que a Camille gosta muito de uma outra molécula que a gente ainda não falou. Camille, e a vortioxetina, esse antidepressivo dos deuses? Dos deuses, eu sou apaixonada mesmo, Adna. Gente, a vortioxetina, eu acho, é a molécula mais nova, antes do brexpiprazol, né? Mas como o tratamento principal ainda é a molécula mais nova. E eu acho ela sensacional. Eu acho que ela foi desenhada de uma forma linda, né? Ela é elegante. Ela é muito elegante e ela é multimodal. Então, ela tem 7 mecanismos de ação diferentes e ela tem uma ação que fala um pouquinho do que a gente já deu uma pincelada por aí. Ela inibe, falando dos fatores principais que eu sou encantada, ela inibe GABA, ela ativa glutamato,
E ela tem uma ação que equilibra muito, então ela não deixa ter um excesso de serotonina. Pela ação do glutamato, ela tem um equilíbrio mais adequado de serotonina. Então, aqueles efeitos colaterais que a gente tem pelo excesso de serotonina, né? Por exemplo, a anedonia, né? O prazer, né? Isso, esse achatamento afetivo, né? Achatamento afetivo, a indiferença, aquilo que as pessoas falam assim, eu não estou sentindo nada. Isso. A ausência de sentimentos, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem o excesso da serotonina, acontece isso. Com a vortioxetina, não acontece, porque o glutamato regula esse equilíbrio. E eu acho muito interessante que tem ação em um dos receptores que chama 5-HT1A, ele faz o feedback negativo com ele mesmo. Então, se ele atingir um nível alto, ele mesmo se inibe. Olha que inteligente, gente. Ai, não é lindo? Eu tô encantada. E você sabe que eu acho isso muito legal, porque quando a gente pensa, por exemplo, no inibidor de recaptação de serotonina, o estalopram, que é o deles o mais serotoninérgico dentro dos inibidores de recaptação de serotonina. Ele vai inundar esse cérebro de serotonina. Num primeiro momento, isso é fantástico. E para alguns quadros específicos, a gente precisa disso, né? Desse achatamento mesmo das emoções, desse paciente ficar blasé. Mas, na maior parte das vezes, esse não é um efeito agradável. É um efeito desagradável. Então, assim, poxa, eu tava tão triste, mas agora eu não fico nem feliz nem triste. É muito chato ficar desse jeito. E a vortioxetina, ela veio assim, eu falo que ela é elegante, que ela caiu como uma luva para esse efeito. Então, ela é muito potente como antidepressivo, muito boa para ansiedade e sem achatar as emoções. Então, a gente não tira o brilho desse paciente, né? Eu acho isso, assim, muito legal, é uma ótima opção. E sem contar que é um pró-cognitivo também, né? Isso. Quem que não quer, gente, um adubo pro cérebro? Perfeito. Não é? Exatamente. Ação no 5-HT7. Tá vendo? Adoro os nominhos de receptor, né? Maravilhoso. É isso aí. Eu acho que uma coisa interessante também da gente lembrar com a vortioxetina é a questão da dose. Porque por muito tempo ficou focado que 10 miligramas seria uma dose ideal, uma dose alvo. E hoje a gente sabe que os estudos mostram que a dose alvo é em torno de 20 miligramas. Lembrando que para tratar a ansiedade, até doses maiores, né? Eu, por exemplo, tenho pacientes no consultório com 30 miligramas. Sim. Né? Você também, né, Ades? E com pouquíssimo efeito colateral, né? Exatamente. Assim, acho que um efeito colateral da vortioxetina que eu fico triste quando o paciente tem é a náusea. A náusea. E se passa, beleza. Se não passa, eu fico muito frustrada, porque eu falo, poxa, é uma medicação tão sensacional e às vezes o paciente não tolera. Mas depois disso, passou esse efeito, esses sintomas de adaptação, como você mesmo colocou, é uma medicação que você vai subindo a dosagem e o paciente fica muito bem. Fica muito bem. Sem esse aumento gradativo, sem esse aumento excessivo da serotonina. E muito legal você falar desse efeito colateral, que normalmente a gente indica que o paciente tome ele junto com o jantar, né, para a absorção ser mais lenta, o pico acontecer durante a madrugada, e diminui muito a chance da náusea. Exatamente. Ou, se você precisar fazer uma associação, você pode associar com a mirta, que tem o efeito da náusea. Exatamente. Isso daí são cenas para os próximos capítulos. Adorei. Mas é uma alquimia mesmo, né, Camila? Eu acho que, assim, é tão encantador estudar psicofarmacologia, porque você aprende a mexer, assim, ó, nos pauzinhos mesmo, assim, né? Muito legal. Com certeza, muito legal. E essa junção que a gente tem feito, né? Principalmente aqui na nossa conversa, é juntar todo esse conhecimento de mecanismo químico, como as substâncias químicas estão alteradas, em quais regiões do cérebro isso está acontecendo, como que as medicações atuam, a gente junta isso e trata qualquer sintoma. Tá vendo, gente? Não há desafios para essa dupla. Não há, sim. É que a gente gosta dos desafios. É verdade. Traz o desafio que a gente vai correr atrás até resolver. Tá vendo? Maravilhosa. E, ó, Camila, a gente falou isso no outro episódio, eu acho que a gente pode reafirmar hoje, né? Se você quiser trazer e deixar nos comentários pra gente desafios da sua prática clínica, independente da sua área de atuação, com certeza
certeza você trata a saúde mental, porque não tem como, né? Então, traga o seu desafio, sua angústia pra gente, que a gente vai ter um prazer muito grande de trazer isso aqui pro podcast, pra gente poder trabalhar e tentar juntos encontrar soluções, né? Com certeza. Várias cabeças pensam muito melhor do que uma só, Com né? certeza. E é isso. Gente, muito obrigada. Deixem seu like, ativem o sininho, continuem acompanhando a gente nas redes sociais e façam os comentários. Tudo que vocês puderem agregar, opinião, comentário, será muito bem-vindo. Sem dúvida. Até o próximo episódio. Até!